Mais um momento para a gente ser iluminado, esclarecido pela palavra de Deus. Eu convido vocês, vamos ler aqui um texto para a gente aprender algo muito importante que a palavra nos ensina. E a bem-aventurança do homem está em ouvir e praticar a palavra. Crer é praticar. O crer que Deus quer é esse. É o homem se render, converter-se à palavra para viver na direção dela. Esse é o crer que Deus quer de cada um de nós. E o homem só pode ser bem-aventurado se ele crer e praticar a palavra. Se ele não fizer isso, não tomar essa atitude, a verdade é que o homem continua em maldição. E agora eu quero convidar vocês para a gente ler um texto aqui do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 12, versículo 48. Olha que observação e advertência importante Jesus deu aos judeus lá e está dando a cada um de nós aqui agora. Que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Ela não envelhece e nem tampouco deixa de ser a verdade. Ela é a verdade. Passa-se os tempos, muda-se as estações, transforma-se as sociedades, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Cai as flores, seca a erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Bem-aventurados são os que crêem na palavra de Deus. Tanto os que passaram o seu tempo de vida, que ficaram lá atrás, quanto aqueles que hoje existem e os que vão existir. Enquanto existir a humanidade, bem-aventurado vai sendo aqueles que vão crendo na palavra em cada geração. E a palavra continua de geração em geração, não muda, é a mesma. O que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, para os judeus aqui, está valendo hoje ainda, para todos os que estão aqui, hoje e os que vão estar no futuro, enquanto existir a vida humana nesta terra, enquanto Deus permitir a existência do ser humano aqui, porque vai chegar o fim. O fim vem, já foi determinado. O fim da existência do homem neste mundo. Mas enquanto o homem continuar existindo nesse mundo, aqueles que vai tendo a oportunidade em sua geração, se crer será bem-aventurado, se não crer, continua na maldição. Essa palavra que Jesus deu aqui, em João capítulo 12, versículo 48, foi há quase 2000 anos atrás, para aquele povo judeu, e é para todos aqueles que passaram todos os séculos até agora, e todos aqueles que vão existir até o final dos séculos. Essa palavra é única, e ela é para sempre. Passarão os céus e a terra, passa toda a geração de homens, mas a palavra continua a mesma. E olha o que Jesus vai dizer aqui no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 12, no versículo 48. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Observação. Jesus está falando isso para um público, para pessoas. E essa palavra de Jesus foi lá e é agora também. É a mesma palavra que todos precisam ouvir, para que não caia nessa realidade que Jesus falou. O juízo que está por vir. O juízo de Deus é um fato, é uma realidade. Esse último dia que Jesus fala, em que todos os homens serão julgados, vivos e mortos,
é para o homem receber a sentença por não ter crido na palavra. O juízo final é o final da vida humana, da existência humana neste mundo. É o dia em que tantos vivos que estiverem nesta vida aqui e os que morreram vão estar diante de Deus para condenação. O juízo é para a condenação. Por isso que é importante crer em Jesus, para se cumprir o que Jesus disse. Quem crê nele não é condenado, não entrará em condenação, não irá a juízo. Jesus disse isso aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 18, e lá no capítulo 5, versículo 24, Jesus vai dizer: quem ouve a palavra dele e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação. O dia do juízo final, esse dia aqui que Jesus está falando. Aí Jesus vai dizer: creu nele, passou da morte para a vida, saiu da situação de maldição, agora está sendo transportado para uma situação onde ele está reconciliado, justificado, em comunhão com Deus por meio de Cristo, que é Ele que garante isso na nossa vida. É Ele quem muda a nossa situação. É Ele quem muda o nosso destino. É Ele que nos transporta do reino das trevas, da maldição, para o reino da luz, a bênção da vida eterna. É Jesus Cristo. Agora, é preciso crer nele, na palavra dele, no que ele revelou para a humanidade. Ter o conhecimento da salvação, e essa salvação é nele mesmo, em Jesus. A mensagem de Jesus não foi exclusiva para o povo judeu. A mensagem de Jesus foi para o mundo. O evangelho, ele veio primeiro para o judeu, mas depois Jesus mandou pregar a todas as pessoas, em todos os lugares, a todas as nações. Começou em Jerusalém, mas já chegou aos confins da terra. E o evangelho é aquilo que Jesus informou, dando ao homem o conhecimento da sua salvação, mostrando ao homem o caminho por onde ele será salvo, por onde ele encontra a salvação, e o caminho, a porta de acesso a Deus, é pelo evangelho. Então, Jesus vai dizer assim, aqui no texto que eu li para vocês, expus, vou fazer agora a aplicação dele, para vocês entender e receber o ensinamento daquilo que Jesus está falando aqui. João capítulo 10, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, Jesus vai dizer, já tem quem julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O princípio do juízo de Deus para a humanidade é pela palavra. O homem entrou em condenação porque não deu ouvido à palavra. O homem continuará na condenação porque não dá ouvido à palavra. O homem só pode ser salvo se ele der ouvido à palavra e crer e se conduzir pela palavra. Eis aí aonde está a verdade de que o princípio de Deus será pela palavra. Porque a palavra de Deus vai dizer que lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo escrevendo pela inspiração divina, o Espírito Santo usando Paulo para continuar a revelação escrita de Deus, que ainda não tinha sido concluída, foi concluída a partir de Apocalipse, e tudo que vem depois de Apocalipse como revelação inspirada de Deus é do diabo. Porque o diabo, ele está criando muitos livros religiosos, escrito, revelações, doutrinas de muitos profetas, que são anátema. Porque a única revelação de Deus escrita
e já foi concluída, selada, é a Bíblia. É o que foi revelado por fim no Apocalipse. O fim de tudo está ali revelado. As coisas dos últimos tempos está ali revelado. O livro da revelação do final está revelado. Apocalipse quer dizer revelação. Então não adianta você se deixar enganar por algum ensino doutrinário de profeta A, B, C. Ah, a profeta Ellen White, a inspiração dela é igual da Bíblia. Mentira. É inspiração satânica. Porque os profetas que Deus usou para manifestar a sua revelação que o mundo precisava conhecer, já foi aqui concluída. Tudo está aqui. Não tem mais nada. Ah, mas Joseph Smith foi um profeta a quem o anjo Moroni deu a revelação da salvação por ele. É mentira. É mais uma investida de Satanás. Usou, né? Que já passou lá no século de... Esse homem chamado Joseph Smith, que disse que recebeu a revelação de Deus para escrever em placa de ouros, através de um anjo que deu a ele a revelação da salvação, que leva ao povo o conhecimento da salvação. E olha que os mormons estabelecem a salvação pela igreja de Mormon. É só quem não conhece a verdade vive nessa mentira. Essa semana, uma semana dessa aí, eu fui abordado, eles que me abordaram, 2 discípulos de Mormons. E eles vieram a mim e eu dei liberdade para eles conversar comigo. Porque eu queria conversar com eles, eu tinha que ouvi-los para depois ele me ouvir. E ele conversando comigo, falando sobre, você teria desejo de conhecer, sobre a salvação, o caminho para Deus, nossa igreja traz o ensinamento. E eu aproveitei a oportunidade, que eles me deram, de vir a mim. Eu gosto de ser questionado, eu gosto de ser confrontado, eu gosto de trabalhar conceitos, ideias, debates doutrinários, de princípios de Deus. Porque quem não tiver no Evangelho não vai resistir. Não vai resistir. E quando não resiste, eles correm. E começa a desfazer de você, porque eles não resistem. Ninguém resiste à verdade. Rejeitam, desprezam, não aceitam. Agora, resisti-la, não resiste. Não conseguem. Ninguém pode vencer aquele que está na palavra. O apóstolo Paulo vai dizer, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O diabo vai usar a palavra. E nós temos que saber manejar bem essa palavra, para usá-la ela, que é a espada do Espírito, para fazer o bom combate em defesa dos valores e princípios do Evangelho, que é o combate espiritual contra o reino das trevas. Pregar o Evangelho é um campo de batalha espiritual. Muitos não entendem isso porque não sabem. Até agora não tiveram o seu entendimento iluminado pela verdade do Evangelho. Estão vivendo presos na escuridão, nas trevas, do engano da formalidade religiosa. E os 2 mormons vieram para mim e começaram a conversar. E eu agora tive a minha oportunidade. Cheguei para eles e disse, eu só quero dizer uma coisa para vocês, por favor, escutem. Toda a revelação de Deus, pela qual o homem terá o conhecimento, para que ele encontre o caminho, o meio, a esperança de sair da miséria que ele está, em condenação, indo a juízo, está nas Escrituras. As Escrituras, que é essa Bíblia aqui, não é o livro de Mormon, ela nos mostra o caminho, a verdade e a vida. E não é nenhuma igreja de nenhum conceito religioso. É Jesus Cristo. Ele é a porta. Ele é o caminho. E quem não crê nele, permanece condenado. Eu queria que vocês entendessem isso e que vocês voltassem sua atenção para buscar o conhecimento das Escrituras. Não de livros de profeta nenhum, mas das Escrituras sagradas, por onde tem a revelação divina, que é a Bíblia. Quantas investidas o diabo trabalhou para destruir este livro, esse conteúdo aqui, tudo que está aqui para o nosso conhecimento. O diabo não queria que chegasse a nós. O diabo trabalhou de uma forma terrível para que esse conteúdo desse livro não chegasse ao nosso conhecimento. Principalmente o conteúdo do Novo Testamento, que é onde Deus mostra ao homem a porta
aberta e o caminho para o homem entrar, que é Jesus. O diabo trabalhou de uma forma incansável, até hoje trabalha, para tirar o povo do conhecimento dessa palavra. Porque o próprio Jesus disse isso. Lucas 12:8. 8:12, aliás. Lucas 8:12. Jesus vai dizer que a semente é a palavra, o evangelho que nós pregamos. As pessoas são as terras que ouvem. Jesus fazendo uma comparação aqui para dar um ensino espiritual, usando a parábola do semeador, que era uma forma pedagógica que Jesus usava para dar ensinamentos espirituais aos seus discípulos. Ele usava parábolas. E na parábola do semeador, Jesus vai dizer que a semente é a palavra de Deus. Os ceifeiros são aqueles que pregam. Aqueles que semeiam somos nós que pregam. E quem ouve é a terra. E a semente pode cair em várias terras. Uma recebe, depois não aguenta suportar o prazer, o desejo do pecado e volta a viver de novo. Outras recebem, mas aí vem a satisfação do prazer, da alegria, e não suportam o momento de se negar, de resistir, de padecer em fidelidade à palavra. E aí vão e se desviam. E outros recebem, mas não se aprofundam na palavra. Não dão atenção à palavra, só faz receber, mas não busca se alimentar da palavra. A raiz dele é fraca, ele é arrancado e levado. Aí Jesus vai dizer, mas aquele que ouve e dá fruto, 1 por 30, 30 por 100 por aí, esse é o que permanece firme. E tem outro grupo que ouve a palavra e depois vem o diabo e tira a palavra do coração daqui, para que o homem não se salve crendo na palavra. Lucas 8:12. Jesus vai dizer que o trabalho do diabo é tirar essa palavra do entendimento do homem, para que ele não compreenda, não seja esclarecido, para que ele não tenha o conhecimento da salvação. Viva no engano e na mentira, indo à perdição. É isso que o diabo quer. Quantos séculos o diabo vem trabalhando para destruir essa palavra? Como ele não consegue destruir? Porque Deus vela para que essa palavra permaneça, advertindo a humanidade. O que é que ele faz? Como ele não consegue destruir a palavra de Deus e nem impedir dela chegar até você e nem a mim, aí o diabo faz eu e você rejeitar a palavra. O diabo distorce no meu e no seu entendimento a palavra de Deus. O diabo faz eu e você desprezar a palavra. Ele tem feito as pessoas acreditar em tanta coisa, menos na palavra. E o pior de tudo, o diabo faz as pessoas acreditar em tanta mentira, como se fosse verdade de Deus. Andando no caminho da mentira, como se estivesse andando com Deus na verdade. Por quê? Porque o diabo cega o entendimento das pessoas, para que eles não venham ser esclarecidos pela verdade do evangelho. E ele tem investido para que o homem não receba essa palavra. Quantas investidas, mas essa palavra chegou até você. Você não é mais inocente. Essa palavra chegou até mim. Chegou a todos. Todos no mundo já são conscientes do que a palavra de Deus revela. Já foram advertidos e informados pela verdade do evangelho. Todos. Não há um sequer que será tomado por inocente. E Deus não vai tomar o culpado por inocente. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas ele anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. A mensagem do evangelho é uma mensagem de arrependimento para o homem receber a remissão de pecado por meio de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que nós temos que pregar à humanidade. O evangelho não é uma vida religiosa. Não é uma vida dentro de sacrifício em ambiente religioso. O evangelho é uma informação que tem que estar na nossa mente, no nosso entendimento, para a gente andar por ele na vida de fé em Deus. O evangelho é a informação mais importante que a humanidade precisa ouvir, que vai levar para a humanidade esperança de salvação. Sem o evangelho, toda a humanidade continua perdida nas trevas, porque a luz de Deus para iluminar a mente dos que estão nas trevas é o evangelho. Porque o poder de Deus para salvar os que estão perdidos é o evangelho. E Jesus mandou ser anunciado esse evangelho
a todas as pessoas em todo lugar, para que, ouvindo, crendo, se salvem. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão crer se não ouvirem daquele que é o Salvador e pregar o Evangelho? Não é viver esses movimentos religiosos que o povo vive, em nome de evangelização, em nome disso. Pregar o Evangelho não é trabalhar o emocional de ninguém. Pregar o Evangelho não é convencer ninguém pela sua necessidade material para vir a Deus. Pregar o Evangelho não é levar promessa de que Deus vai mudar a vida de ninguém no sentido deste mundo secular. Pregar o Evangelho é levar ao homem uma mensagem que convida ele a se arrepender. Pregar o Evangelho é mostrar a miséria, a situação de miséria que o ser humano está, indo a juízo e condenado. Pregar o Evangelho é mostrar às pessoas o caminho por onde ele vai ser salvo, a esperança, a porta que levará ele a ter acesso a Deus. Pregar o Evangelho é trabalhar o entendimento consciente do ser humano, não é trabalhar o emocional, não é deixar o ser humano dentro de uma satisfação para ouvir o que ele quer. Pregar o Evangelho é trabalhar o conhecimento de Deus para as pessoas, explicar, mostrar. Nós não convencemos. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo vai trabalhar na vida do indivíduo que está ouvindo a palavra, para que ele creia. É o Espírito Santo que vai dar a ele a certeza dessa situação que a palavra revela. Agora, a Bíblia diz que o Espírito Santo convence, mas ele não converte. Quem tem que se converter é quem ouve. Arrependei-vos e convertei-vos. Esse é o convite de Deus para o homem receber o seu perdão em Cristo. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta para que viva. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Quem tem que se converter a quem? Quem tem que se arrepender a quem? Então o Espírito Santo, ele convence, ele não converte. Nós, pregadores do Evangelho, temos o compromisso de semear a palavra. Se vai ter crescimento ou não, não depende de nós. Depende da terra e de Deus, que dá o crescimento. Nós somos semeadores. Nosso dever e obrigação é pregar. O Espírito Santo convence. E o homem que ouve tem que crer para ser salvo. Se não crer, permanece condenado. Não tem uma ação soberana de Deus para puxar ninguém a pulso para vir ser salvo. Deus não puxa ninguém a pulso das trevas. Ele chama. E o pecador que der ouvido a ele vai ser liberto com o poder de Deus, saindo da prisão, do domínio de Satanás, do poder de Satanás, vindo para Deus, através do chamado de Deus. Se esse indivíduo crer, der ouvido e aceitar o chamado de Deus. Mas, irmão Wellington, por onde é que Deus nos chama? É por dentro da igreja, da religião? Não. O chamado de Deus para o ser humano é pela pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer isso, escrevendo lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. É pelo Evangelho que Deus chama o indivíduo, para que ele seja salvo e venha a ser predestinado e eleito, crendo em Jesus. A eleição não é no indivíduo particular, é no indivíduo que crê em Jesus. Foi isso que Deus determinou antes do final do século. E ele já elegeu. Quem? Não eu de antemão, mas aquele que creu em Jesus é eleito, é predestinado para o céu. O que crê depois de ouvir o Evangelho? Olha o que diz a palavra de Deus para você se informar pela palavra e receber esse ensino que é verdadeiro, tá? Aqui não tem ensino de linha de pensamento de nenhum teólogo, pastor, doutor, de nenhuma igreja. Aqui é a doutrina de Cristo, a palavra. Vamos ver isso aqui? A gente vai voltar aqui para João 12, 48. Mas olha o que Paulo vai dizer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Para o que? Pelo nosso evangelho vos chamou. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Através desse evangelho que a gente prega, Deus chama vocês. Para quê?
vos chamou para quê? Para alcançar. Vocês não tinham. Vocês não eram já eleitos para alcançar. Para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo chamado de Deus através do Evangelho. Ele chama você para alcançar a graça dele por Cristo, o amor dele por Cristo, o perdão dele por Cristo, salvação e vida eterna com ele, por Cristo. Não é porque você é escolhido. Você só vai ser eleito e predestinado se você crer e se converter. O Evangelho é o convite de Deus para toda a humanidade. Foi o que Jesus disse, quem crer será salvo. Deixa eu te mostrar aqui, confirmando essa verdade, que é assim como a Bíblia ensina, e não como ensina os teólogos por aí, dizendo, não, Deus já elegeu de antemão, quem é salvo para sempre, não adianta fazer mais nada, que já é salvo, não perde salvação, tudo isso é mentira. Olha o que Paulo vai escrever aqui, e aqui no contexto, Paulo fala assim, Paulo fala de predestinação, mas não desse conceito aí como eles interpretam e aplicam, fatalista e condicional. A predestinação não é no indivíduo. A predestinação é para o indivíduo que crê em Jesus. Ele aí é predestinado. Não que o indivíduo já foi predestinado. Ele é predestinado porque creu em Jesus. Quando Paulo fala de predestinação, Paulo fala do plano da onisciência, do plano de Deus que foi executado antes da fundação do mundo. Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas a Bíblia diz que ele já tinha morrido antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que Deus já tinha planejado isso antes de tudo ser criado. O meio do homem ser salvo. Por quê? Porque Deus já sabia que o homem ia entrar em juízo e condenação, transgredindo e desobedecendo a sua ordenança. Aí eles não sabem explicar porque a mente deles está corrompida pelo engano das trevas. Aí eles criam essa doutrina herética com as explicações que eles dão, parecendo que são sábios das Escrituras, são heréticos. Predestinação existe sim, a Bíblia fala, mas não como eles aplicam. Olha aí o que é predestinação e para quem é. Vamos ler Efésios capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 10. Paulo vai dizer assim. Vamos ler o versículo 9, para a gente entender. Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Em Cristo. Não é no indivíduo. Congregar em Cristo. Observe que tudo é em Cristo, por meio de Cristo. Não tem nada no indivíduo se não tiver em Cristo. Vamos lá. Todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo em que também fomos predestinados. Fomos feitos, aliás, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito nele herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aí o cara pega esse texto, dentro desse isolamento aqui, aí tá vendo? Nós já fomos predestinados segundo o conselho da sua vontade, segundo o seu querer, mas só que ele tem que ler o contexto. Paulo não está dando aqui uma ideia do indivíduo ser escolhido de antemão, sem ele tomar nada, nenhuma decisão, porque Deus quis assim, acabou. Não, vamos continuar lendo, examinar o que estamos lendo. Aí Paulo continua, vamos ler o versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, porque já estão em Cristo. Louvor para a glória de Deus a quem está em Cristo. Olha agora, preste atenção nesses dois versículos de Efésios capítulo 1, o versículo 13 e o 14.
Vou ler e depois eu vou explicar para você ver que a predestinação não é no indivíduo particular, porque Deus quis você que é bonitinho, o outro não. Deus escolheu você de antemão para o céu, não adianta fazer mais nada. Cristo morreu porque ele quis, mas você já foi escolhido para ir para o céu. Você vai para o céu não é porque Cristo morreu, é porque você já foi escolhido. É mentira. O outro vai para o inferno por quê? Porque Deus não quis que ele fosse para o céu. A vontade de Deus é que ele vá para o inferno. É mentira. O próprio Jesus disse que Deus não criou o inferno para o homem. Como é que esses mentirosos vêm e dizem que Deus determinou um para o céu e para o inferno? Se Deus não criou o inferno para o homem, Deus não tem prazer que a alma do homem vá para o inferno. O próprio Deus vai dizer isso. Ezequiel 18:33. Não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e viva. Deus não tem prazer na condenação, na miséria, na maldição do ser humano. O ser humano vai entrar em condenação, vai a juízo, sofrer a maldição, porque é a escolha do homem, não é determinismo de Deus. Aí fica esses hereges, que apresentam-se ser sábios, doutores das Escrituras, com a mente corrompida, deturpando aquilo que o Evangelho revela. Porque o Evangelho não ensina isso. O Evangelho não ensina a predestinação, que Deus escolheu um para o céu e para o inferno. O Evangelho, a mensagem é, quem crê será salvo, quem não crê, condenado. Isso é uma responsabilidade do ser humano. É condicional à escolha do homem, céu ou inferno. Não é determinismo de Deus. Olha o que Paulo vai dizer, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também estais, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado. Quando você creu nele. Quando você creu nele. Paulo vai dizer, em quem também vocês estão, depois, não antes, depois de ter crido nele, vocês creram nele e foram selados. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste, é preciso ouvir. Só tem salvação quando ouve e crê. Ouvir o evangelho. Como é importante pregar o evangelho. Aí Paulo vai dizer, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido em Jesus, foste selado com o Espírito da promessa. O Espírito Santo da promessa. Agora veja o versículo 14. O qual é o penhor da herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Não tem predestinado de antemão. Não tem a escolha de Deus no indivíduo particular. Não tem aquele que Deus me escolheu para ir para o céu. O outro Deus escolheu para o inferno. Isso é uma doutrina de demônio, que nega o sacrifício de Cristo, nega várias verdades que o Evangelho revela. Isso leva o homem a acreditar que é Deus que determinou o cara para o inferno. Então o cara rouba, o cara mata, o cara estupra, não é consequência dele. Foi Deus que assim quis. Foi Deus que determinou para que o indivíduo vá para o inferno. Porque Deus quis. É mentira, irmão. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. E para ser salvo é pela escolha, a responsabilidade do homem, que tem que tomar a decisão de ouvir e crer. Ouvir o evangelho e crer naquilo que o evangelho revela, que é Cristo, o meio de salvação para a humanidade. Por isso que é tão importante pregar o evangelho, irmãos. Pregar o evangelho não é levar essa mensagem, esse sermão melancólico que trabalha o emocional do povo, que trabalha a necessidade secular do povo, que faz o povo ouvir palavras positivas. Pregar o evangelho é fazer aquilo que Paulo disse, advertindo o povo do juízo. É pregar aquilo que Pedro pregou, advertindo o povo do juízo. Pregar o evangelho é fazer aquilo que Jesus disse, ide por todas as nações, que preguem o arrependimento e a remissão de pecados em meu nome. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Pregar o evangelho é fazer isso que Jesus mandou. No nome dele se pregue
o arrependimento e a remissão de pecados. Não é dizer a ninguém, venha para Deus mudar a sua vida, venha que Deus vai te levantar, vai te fazer um grande na terra, vai te colocar com cabeça, não por cauda. É mentira. Isso não ensina o evangelho. Eu não sei de onde o povo tira isso, né? Deus vai te fazer grande na terra. Mentira! Tu vai padecer se tu crer no evangelho. Tu vai sair do largo e vir para o estreito se tu crer no evangelho. Tu vai combater contra tu mesmo se tu crer no evangelho. Primeiro o homem tem que se negar, renunciar, se converter, se arrepender, para depois ele ser morada de Deus, para ele receber a graça de Deus, para ele ter a bênção de Deus. Não é estar dentro de igreja vivendo ritual, sacrifício, devoção religiosa e viver aquela formalidade religiosa. Não é isso que leva o homem a fazer parte do reino de Deus. O homem, para nascer da água e do Espírito, ele tem que ouvir a palavra e receber a convenção do Espírito Santo que convence o homem e se arrepender e se converter. Vou repetir de novo. O homem, para fazer parte do reino de Deus, é o que Jesus disse lá a Nicodemos. João capítulo 3, versículo 5. Jesus disse assim a Nicodemos: Nicodemos, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é nenhuma igreja, nenhuma vida religiosa dentro de nenhuma religião. O reino de Deus é implantado no ser humano que se converte a Cristo. É Deus em nós. O altar, o templo e a habitação de Deus não é ali, naquela estrutura onde a instituição diz que é a casa de Deus. Que o homem cria essa mentira para aprender e privar muitos da verdade. Jesus, quando disse a Nicodemos, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água é a palavra, é o evangelho que o homem tem que ouvir e crer. O Espírito é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o homem se converter com o arrependimento verdadeiro, ele será batizado. O que é o batismo? O batismo é a imissão do homem ser inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, selado pelo Espírito. O batismo não é o batismo de água dentro de igreja. O batismo é o refrigério de Deus na vida do indivíduo que creu em Jesus, como certeza do seu perdão, como certeza da comunhão com Deus, como certeza da reconciliação, como garantia e selo de que o homem agora que creu em Jesus, ele é propriedade de Deus, está guardado para o dia da redenção do corpo, aonde ele vai subir ao encontro do Senhor nos céus. O povo precisa aprender isso. Reino de Deus não é nenhuma religião, nenhuma instituição, não é nenhuma vida de igreja. Reino de Deus é a vida dentro do entendimento do evangelho, para aquele que creu e recebeu esse reino de Deus na vida dele, no viver dele. É Deus reinando em nós pelo Espírito Santo. O reino de Deus, ele não tem aparência física, exterior, está ali ou aqui. O reino de Deus está no interior do homem. É o Espírito Santo. É Deus governando o homem. Por isso que é tão importante você aprender essas lições que o Evangelho nos ensina. Mas o que é que o povo tem aprendido hoje dentro das igrejas? É viver uma vida de igrejanismo, participando de sacrifício, ritual de culto, vivendo dentro de campanha, de pacto, de voto, aprendendo que tem que fazer isso, buscar a Deus no monte, fazer vigília, viver culto de consagração, é um bocado de sacrifício de religioso, devoção de cultos, onde o povo vive sacrifício de tolo. O povo não está aprendendo o que é o Evangelho. O povo não está aprendendo a lição do Evangelho. O povo não está aprendendo, não conhece nada do que o Evangelho ensina. E logo estão vivendo esse anátema. Estão vivendo esse evangelho anátema. Estão vivendo esses ventos de doutrina. Estão sendo conduzidos por doutrina de demônios, apartando-se de Deus. Vivendo como negócio dos homens dentro das instituições, onde os homens estabelecem regra, meio, princípios que levam o povo a viver uma vida vã, adorando a Deus em vão, dentro dos princípios dos homens, não de Deus. Como é importante pregar o Evangelho? O Evangelho é uma informação. Essa informação
que veio ao nosso conhecimento trazida pelo próprio Jesus. E Jesus vai mostrar ao homem o caminho para chegar a Deus, a verdade de Deus, a vida com Deus. Jesus vai mostrar ao homem por onde ele é salvo. Jesus vai mostrar ao homem por onde ele tem a comunhão com Deus. E Jesus não mostrou essa verdade ao homem por nenhuma igreja. Jesus não apontou nenhuma instituição religiosa. O alvo que Jesus mostrava para o homem se conduzir e encontrar tudo isso foi ele mesmo. O Evangelho leva o pecador a Cristo. É uma mensagem que mostra ao homem a vida com Deus, a esperança de Deus em Cristo, não em nenhuma religião. Então, é importante você saber o que é o Evangelho e passar a pregar não um sermão de igreja, não defendendo causa e valores de igreja, não um conceito de igreja. Pregue para as pessoas a informação do Evangelho, mostrando a elas o caminho que elas precisam conhecer para chegar a Deus, para ter vida com Deus, para alcançar o perdão, a graça e a misericórdia de Deus, para estar na promessa da vida eterna com Deus e para receber o grande livramento da condenação eterna, não indo a juízo. O Evangelho nos mostra isso. E não é em nenhuma igreja, não é em nenhuma vida religiosa, não é em nenhum sacrifício ou devoção, não é cumprindo ritual, penitência, sacrifício, flagelo, não é dentro de campanha de pacto, subindo monte, vigília, culto de consagração, tarefa religiosa, não é isso. O Evangelho não leva ninguém a viver essa vida de escravidão religiosa, de devoção religiosa, de formalidade religiosa. Nós precisamos, primeiro, conhecer a verdade, para estar na verdade e depois pregar essa verdade ao mundo. A verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E quem não crê no Evangelho não será salvo. E para crer no Evangelho é preciso ouvir e conhecer a informação do Evangelho, por onde a gente encontra Deus e chega a Deus, pela informação que o Evangelho nos traz. É crer e seguir por ela, não por dentro de uma igreja, mas pelo Evangelho, pela palavra, pela doutrina de Cristo. Andando, olhando para o alvo, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos garantiu a vitória pela sua morte na cruz do Calvário, aonde foi consumado o plano de salvação de Deus, que Jesus veio executar para dar a todos os seres humanos oportunidade de ser livre da condenação. Isso só é possível porque Jesus consumou a obra redentora, vicária, substituta de Cristo, tomando nosso lugar na cruz do Calvário, para nos livrar da condenação, do juízo, da eternidade sem Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. Em Cristo somos justificados. Em Cristo somos santificados. Em Cristo temos comunhão com Deus, livre da culpa e não há mais cobrança de Deus, né? Tem uns profetas aí que dizem assim, olha, cuidado, Deus vai cobrar, só se for de você. Porque daqueles que estão em Cristo não há mais cobrança. A cobrança de Deus vai ser para os que estão sem Cristo, que vai cobrar a responsabilidade deles, a qual vão levar a consequência da condenação eterna. Mas os que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Não há mais cobrança de Deus, porque Jesus já pagou a nossa dívida com Deus. A nossa parcela de culpa, que nos condenava diante da divindade, foi paga por Jesus Cristo. Olha o que Paulo... É muito bom conhecer o que a palavra nos revela. É muito bom conhecer a verdade. Olha essa verdade que eu estou falando aqui em Efésios. Efésios capítulo... Deixa eu ver se é o 2. Paulo vai falar sobre isso. Que essa parcela de culpa já foi paga por Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo... Vamos lá. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
derrubando a parede da separação que estava no meio, o pecado que nos separava de Deus. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz. E vós que estava longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Ele cravou a dívida, a cédula que era contra nós, na cruz do Calvário, pagou a nossa culpa, quando ele disse, Pai, está consumado. Jesus Cristo, a obra de Deus, pela qual foi executada na terra para salvar o homem. É por essa obra que somos salvos. Não é por obra de igreja feita por ninguém. Deu para entender? Jesus consumou. Jesus executou. Jesus realizou tudo aquilo que era impossível para nós, para nos levar a Deus reconciliado, justificado, santificado para a comunhão com Deus novamente. Através de Cristo, nós temos esse meio de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta salvação é um dom de Deus para o homem. É um presente que o homem não merece. E ela vem por uma única condição, a fé. A fé em Jesus. Quem nele crê não será condenado. Quem nele crê será salvo. É por meio da fé. É por meio do crer e se converter para ser salvo. Amém? Então, Jesus, depois que prega tudo isso, ele vai dizer, a partir daí, quem não crê no que eu estou pregando, eu não julgo. Eu não vim para julgar. Eu vim para salvar. Se a humanidade, se a multidão não crê, eu não julgo. Jesus não veio julgar porque o homem já está julgado. Jesus não veio condenar porque o homem já está condenado. Seja ele religioso ou não. Seja ele assassino ou não. Bêbado ou não. Estuprador ou não. Roubando ou não. O homem já está condenado. Seja ele bom se achando ou ruim diante daquele outro que vive na miséria de uma vida social. Todo ser humano está condenado. Jesus disse, eu não vim condenar. Por quê? Porque o homem já está condenado, ele veio salvar. E ele diz, quem não crê nele, ele não julga. Quem não crê nele, permanece condenado. Agora, quem crê será salvo. Ele veio salvar. O homem não tem uma escolha para ser condenado. Ele já está condenado. Agora, para o homem ser salvo, ele tem que crer em Jesus. Se ele quiser ser salvo. Porque ele não pode fazer nada para ser condenado. Ele já está condenado. E a condenação, Jesus disse, é pela palavra. Ele ignora a palavra. Ele não crê na palavra. João 12, 48, Jesus vai dizer, a palavra que ele tem pregado, essa é quem vai julgar. O princípio do juízo de Deus é pela palavra. Quem creu na palavra, que é Jesus, o que ele trouxe, será salvo. Quem não crê será condenado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Que Deus vai permitir a operação do erro, para que sejam julgados todos os que não creram na palavra, na verdade para se salvar. Por isso serão condenados, porque não creu na verdade para se salvar. Não creu na palavra. Então, meus amados irmãos e amigos que sempre me ouvem, amigos, eu peço a vocês que sejam mais prudentes a analisar com cuidado o que foi revelado por Deus através de Cristo no Evangelho. Conheçam o Evangelho, que é o único meio por onde vocês vão ter o conhecimento para encontrar o meio de salvação para Deus. Não fiquem presos, alienados, dependentes, sendo guiados por nenhuma religião, igreja, dentro dos preceitos dos homens. Aprendam de Cristo, conheçam a verdade, para que sejam libertos. Amém?